Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, os limites da lei no processo de impeachment da presidente da República. Entrevisto a advogada criminalista Janaína Pascoal, uma das autoras do pedido de impeachment da presidente Dilma, admitido pela Câmara Federal. Janaína Pascoal é professora livre-docente da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Obrigada, professora, por estar conosco. Eu que agradeço um momento, assim, importante para esclarecimentos, porque são muitas as questões jurídicas sobre esse processo de impeachment. O próprio advogado-geral da União disse que a presidente não vai se curvar à decisão da Câmara Federal, porque entende que a decisão foi política, não foi técnica, foi um ato de vingança. E disse que o governo deve recorrer ao Supremo Tribunal Federal para questionar o mérito do pedido de impeachment. Eu quero ouvi-la sobre a consistência jurídica desse argumento do advogado-geral da União. Nenhuma. Não tem consistência nenhuma, porque a Constituição Federal ela é muito clara. Ela trata dos crimes comuns e dos crimes de responsabilidade. Alguns crimes comuns têm correspondência nos crimes de responsabilidade. Nem sempre é assim. No caso das pedaladas, por exemplo, existem figuras jurídicas no direito penal comum equivalentes. Tá? Então, o que diz a Constituição Federal? Quando a presidente ou o presidente pratica crime comum, a competência para analisar o mérito é do Supremo Tribunal Federal. Quando comete crime de responsabilidade, a competência é do Congresso Nacional, num procedimento bastante detalhado, que é justamente este procedimento de impeachment, que passa pela apresentação da denúncia, pela admissão pelo presidente da Câmara, pela verificação de uma comissão especial, pela votação na comissão, depois pela votação no plenário, né? E, na sequência, que é a fase justamente que nós estamos, na verificação no Senado, que também é bastante detalhada, vai ter que ver se vai receber a denúncia, vai ter produção de provas, ao final vai ter um julgamento, que vai ser coordenado, presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, assim, a Constituição é clara, ela não deixa espaço para, depois de passar por tudo isso, se acontecer no final do Congresso, do Senado dizer tem culpa, deve ser afastada ou permanecer afastada, não tem espaço para o Supremo rever isso. Infelizmente, eles estão trabalhando como se o Congresso Nacional fosse uma instância inferior ao Supremo. Porém, os poderes têm o mesmo nível hierárquico. Mas eu fico imaginando que para o cidadão comum, quem acompanha com muito interesse, e as audiências de todas as televisões, os jornais, as revistas, há um interesse geral muito grande pelo noticiário. Apoiadores da presidente Dilma e ela própria dizem que impeachment é golpe, é uma medida de exceção legitimada pelo Supremo Tribunal Federal. E há uma comparação, inclusive, com aquilo que aconteceu no Paraguai por ocasião da deposição de Fernando Lugo. Nós podemos entender que o Supremo está tomando partido, que o Supremo subscreve medida de exceção, está sendo conivente com um golpe? Bom, então vamos por partes. Eu não vou entrar no mérito do que aconteceu no Paraguai, porque também eu não conheço detalhes. Mas lá eles resolveram em 2 ou 3 dias, né? Eles resolveram a situação. Então, vamos dizer assim, o processo de impeachment no Paraguai durou dias. Nós apresentamos o pedido em 1º de setembro. O primeiro pedido, quando fomos lá, o doutor Eli e eu, foi 1º de setembro. Aí houve os aditamentos, disseram que não poderia ter aditamentos, nós reformulamos e apresentamos de novo no meio de outubro. O Supremo, se a gente for olhar o que o papel do Supremo, dá até para dizer que o Supremo está protegendo a presidente. Por que eu digo isso? Não digo isso com ar de crítica, mas de constatação. Porque pelo rito previsto na Lei 1079/50, que é a lei que trata do impeachment, o procedimento seria muito menos garantista do que este que está sendo seguido. Se a população recordar, em dezembro o Supremo decidiu esse novo rito, né? Fez o julgamento. Antes dessa decisão do Supremo, a Câmara
tinha um poder muito maior. Então, por exemplo, se não houvesse aquele julgamento em dezembro, agora domingo teve a aprovação da Câmara, a presidente Dilma já teria que ter sido afastada. Então, o Supremo alterou o rito ou fez uma leitura constitucional do rito e disse o seguinte, não. A Câmara vai dar apenas uma permissão. É o Senado que vai decidir se abre o processo e aí sim ela será afastada. O Supremo anulou aquela primeira comissão que tinha sido eleita e que se entendia que era uma comissão mais contrária ao governo. Então, o Supremo anulou, foi estabelecida uma nova comissão, a princípio mais favorável, e mesmo assim a presidente teve a votação contrária. Ou seja, nós poderíamos dizer que no lugar do Supremo estar compactuando com uma exceção, o Supremo até protegeu no sentido de garantir, né, maior defesa, maior chance de manifestação. Veja, sob o ponto de vista jurídico, daria até para questionar até que ponto a Advocacia Geral da União poderia estar defendendo a presidente. E por que não poderia? Porque a Advocacia Geral é da União, não é da pessoa física da presidente. Mas a presidente não é a autoridade institucional maior? Sim, mas é que o processo é contra a pessoa da presidente. Mas eu estou só levando... Dá para separar a pessoa da presidente, da figura institucional, presidente da veja, República, comandante de governo? Eu estou levantando isso, não é nem porque eu queira questionar, porque se eu quisesse, eu até teria feito isso oficialmente lá. Doutor Hélio, por exemplo, não se conforma com essa situação. Ele me ligou, Janaína, isso não pode. Eu falei, doutor, vamos pensar o seguinte, como eu sou defensora, eu acho assim, direito de defesa acima de tudo. Ela confia nele. Ele está convicto, né, de fazer essa defesa para ela. Está dizendo, a presidente confia no Zé Eduardo Cardoso, advogado-geral. Isso, ele quer fazer a defesa. Eu acho assim, melhor que ela... Senão faz bem feito, hein? É porque não tem que argumentar, né? Ele defende com garra, mas como eles não têm argumentos para contrapor, não tem como ser melhor, porque não tem o que dizer. Mas assim, eu quero dizer o seguinte, se ela se sente confortável e ele também, eu prefiro que ela tenha a defesa que ela escolheu do que ficar levantando o que não pode e dar mais um argumento para eles dizerem que estão sendo vítimas, entendeu? Sim. Né? Tem uma situação também que tem sido questionada, que é o seguinte, a presidente, ela se defende pessoalmente com garra, ela tem falado com muita frequência, ela reitera, ela assumiu que ela é vítima de um golpe parlamentar, inclusive. Agora, quando a presidente da República, nos seus discursos formais, diz que a decisão parlamentar de uma outra instituição é golpe, isso tem apenas a conotação de um tom político, de uma reação, de indignação, mas de cunho político ou, por ser a presidente da República que está falando, é uma acusação formal de governo? Olha, o que eu acho que a gente tem que lembrar é que o PT foi contra a Constituição de 88, né? O PT não quis nem assinar. Então, assim, quando eles não reconhecem um instituto que está na Constituição, que esse instituto está todo na Constituição, acaba sendo até coerente com a história deles, né? E a vitimização é uma marca do PT. O PT nunca assume, né? Olha, fiz isso, fiz aquilo. Não, eles sempre vitimizam. Então, eu acho que é um pouco coerente com o histórico do próprio partido. É uma atitude, veja, a autodefesa, ao lado da defesa técnica, é uma garantia de todo acusado. Então, ela se defender é um direito que ela tem. Agora, quando ela alardeia, por exemplo, internacionalmente que está sendo vítima de um golpe, isso é uma atitude, mais uma atitude irresponsável para uma chefe de Estado. Porque ela sabe que não é uma denúncia de chefe de Estado, é uma denúncia de governo para a comunidade internacional. Hoje, por exemplo, o New York Times tem um editorial bem pesado no sentido de que a presidente do Brasil é vítima de um golpe, que ela está sendo responsabilizada pela crise econômica que o país passa e que esse golpe é promovido por um impulso de vingança de quem comanda o processo lá na Câmara Federal, Eduardo Cunha, que teve problemas políticos com ela num dado momento e eles romperam. O que eu acho que eles estavam tentando fazer, não sei se ainda querem, se conseguirão, é criar um clima de que
está havendo uma crise, que está havendo uma quebra da institucionalidade para justificar um estado de defesa. Eles tentaram fazer isso. Eles fizeram muitos comentários nesse sentido. Então, ela pode estar tentando criar um clima, inclusive internacional, para tentar declarar aqui um estado de defesa e está justificado internacionalmente. A senhora teme, uma vez que esses editoriais, eu citei no New York Times, o Washington Post também hoje tem ali críticas muito fortes, e eu soube pelo Natália agora há pouco que ele leu no Le Monde um artigo de opinião muito forte nesse sentido de que no Brasil está acontecendo um clima de golpe. Eles querem criar esse factoide. Tanto é que... Mas teme que isso possa ter uma amplitude, que haja esse problema? Veja, eu não espero nada de bom desse governo, entendeu? Esse governo é parceiro do Maduro, foi parceiro do Hugo Chávez. Mas esse estado de defesa foi mencionado agora, explique. Não, veja, Porque isso é grave e traz apreensão. Não, é grave, porque você declara estado de defesa quando você tem situações de convulsão social, né, de risco, de perda de controle. Então, assim, eles querem criar... E quem declara? Ela pode declarar, mas ela vai ter que ter o Congresso tem que corroborar. Então, quero crer que o Congresso não permitirá essa via, né, compactuará com essa farsa, né, porque é uma farsa. Não tem nada fora do que está previsto na Constituição acontecendo aqui. Pelo contrário, né, eu acho que o povo brasileiro deu uma demonstração de civismo. Nós passamos por um dia muito tenso no domingo, seja para um lado, seja para o outro. E não houve um conflito nas ruas. É que impeachment é mesmo dramático. Veja, mas o que eles fizeram foi excepcional também, né? Eles quebraram com os bancos públicos, entendeu? Para poder se manter no poder. É muito grave. A documentação do TCU, eu gostaria que esses jornais internacionais mandassem algum técnico para cá para analisar os documentos. Se eles analisarem os documentos com imparcialidade, entendeu? Eles vão perceber que não tem golpe nenhum. Na verdade, não havia alternativa. Não havia alternativa. Agora, essa história de querer chamar a eleição é muito perigosa. Antecipar eleições gerais. Porque, veja bem, eles ficam falando que é golpe, que é golpe, que é golpe, mas tudo que a gente está fazendo tem respaldo constitucional. Toda hora eu falo os artigos. 167, 85, 86... Cadê o artigo que permite essa antecipação de eleições? Aí teria que mudar, né? Uma PEC. Mas aí é golpe, né? Fazer isso assim, né? Às pressas. Se eles estão falando em PEC é porque não tem previsão. Professora Janaína Pascoal, eu agradeço muito os seus esclarecimentos e a oportunidade de oferecer subsídios para a reflexão de todos. Eu que agradeço. Para entendermos e pensarmos muito sobre as posições tão bem definidas dos dois lados. Muito obrigada por sua entrevista. Obrigada. Gamberini.